Pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso de Teoria Geral do Direito da Escola Livre de Direito e Filosofia. Na aula de hoje, nós vamos fixar e tentar construir de forma consistente um conceito instrumental de direito. Veja, esse conceito é extremamente necessário para que a gente possa seguir adiante nos estudos que teremos aqui. Não faz o menor sentido a gente falar em Teoria Geral do Direito se nós não formos capazes de minimamente definir o que seja direito. Eu fico sempre muito espantado quando eu entro nas minhas salas de aula, de qualquer nível, preparatória para concurso, mestrado, doutorado, graduação, e pergunto aos meus alunos o que é direito. E eles ficam perplexos. Eles não conseguem definir o objeto do estudo ao qual eles se dedicam. Ora, nenhum estudo vai ter sucesso se a gente não conseguir definir rigidamente o que nós estamos estudando, quais as fronteiras do conhecimento, do campo do conhecimento a qual nós estamos nos dedicando. Como é que nós vamos construir esse conceito instrumental de direito? Nós vamos partir de um conceito dado, de um conceito prévio, segundo o qual o direito é um conjunto ordenado e sistemático de normas, cuja sanção pode ser aplicada de forma institucional. Veja, é um conjunto ordenado e sistemático de normas, cuja sanção pode ser aplicada de forma institucional. Esse conceito, como qualquer outro, não faz o menor sentido se nós não formos capazes de definir todos os termos envolvidos nessa proposição. Então eu tenho que ser perfeitamente capaz de definir o que seja conjunto ordenado e sistemático, o que sejam normas, o que seja sanção e qual a sua forma de aplicação institucional. O que é essa forma de aplicação institucional? Na aula de hoje, nós vamos começar pela definição de conjunto ordenado e sistemático. Na terceira aula, na nossa aula seguinte, nós vamos tentar definir o que seja norma, o que são sanções e o que é aplicação institucional. Vamos lá tentar definir o que é um conjunto ordenado e sistemático de normas. Existem várias formas de agrupar as coisas. Tem duas principais distinções nessas formas de agrupar as coisas. Uma diz respeito ao critério de agrupamento, outra diz respeito à ordem do agrupamento. Veja, quando eu falo em agrupar coisas, eu não estou falando de um elemento etéreo, de uma coisa que a gente não convive todo dia, não. No nosso cotidiano, o tempo inteiro, nós trabalhamos com um agrupamento de coisas. Então a gente tem um conjunto das ex-namoradas, um conjunto dos amigos, o conjunto dos melhores amigos, o conjunto dos inimigos, o conjunto dos computadores, o conjunto dos abajures, o conjunto dos teclados. Todo substantivo comum, na verdade, é o nome de um conjunto, é o nome de uma classe. Existem dois critérios para agrupar as coisas em conjuntos ou em classes. O primeiro critério diz o seguinte para a gente, que as coisas que estão juntas numa determinada classe ou conjunto, nada têm em comum além do fato de estarem ali agrupadas. Então imagina que chegou uma visita de cerimônia na sua casa e você saiu catando tudo que tinha espalhado pela sala, pôs num saco e guardou no armário. Então você pegou roupa suja, lata de cerveja vazia, papel espalhado, caderno, livro, enfiou tudo num saco e guardou dentro do armário. Essas coisas não têm nada em comum além do fato de estarem armazenadas ali dentro daquele saco. Isso é o tipo de conjunto ou classe que a gente chama de conjunto ou classe extensional, onde a única característica comum que aquelas coisas que estão ali juntas têm é o fato de estarem ali juntas. Elas não têm mais nada em comum. De outro turno, a outra maneira de agrupar as coisas é separando segundo certas características que as coisas têm em comum. Então, por exemplo, se eu juntar todos os sapatos num determinado lugar, num determinado armário ou num saco, né, você vai ter ali o conjunto de sapatos. Para que alguma coisa ingresse naquele saco ou naquele armário, vai ter que ter a característica de sapato, precisa ser um sapato. Diferente do primeiro caso, que eu juntei coisas aleatórias e o que elas têm em comum são simplesmente o fato de estarem juntas. Nesse segundo caso, as coisas têm algo em comum, além de estarem juntas. Inclusive, para que elas possam estar juntas, elas precisam ter algo em comum. Esse tipo de conjunto ou de classe a gente chama de conjunto ou classe intencional. Como eu já disse para vocês na primeira aula, em direito, tudo que é inútil é proibido. Então você me perguntaria, Rodrigo, para que serve essa distinção no direito? Qual é a aplicação dessa distinção no direito? Vamos ver qual é a aplicação dessa distinção. Existem duas formas, duas correntes, duas maneiras da gente ver o direito. Uma maneira vê o direito como sendo um conjunto extensional. Então, tudo que eu junto dentro do ordenamento jurídico é direito,
portanto tem força obrigatória. Então, por exemplo, segundo essa forma de ver o direito, as exposições de motivos dos códigos, o preâmbulo da Constituição, as normas reguladoras de princípio, embora não tenham estrutura de norma jurídica, são direito, têm força obrigatória, porque estão dentro do ordenamento jurídico. A outra forma de ver o direito entende o direito como um conjunto de normas jurídicas. Ou seja, para que alguma coisa seja direito, esteja válida e legitimamente dentro do ordenamento, dentro do conjunto direito, precisa ter estrutura de uma norma jurídica, precisa ter hipótese, preceito e sanção. Se não tiver, não é norma jurídica. Ora, exposição de motivos, preâmbulo, normas reguladoras de princípios, não possuem hipótese, preceito e sanção. Não tem estrutura de norma jurídica. Então, se nós encararmos o direito como um conjunto intencional, esses elementos não têm força cogente, não têm força obrigatória. No direito brasileiro, na doutrina do direito brasileiro, hoje é mais ou menos, assente é mais ou menos tranquilo. A afirmação, mais ou menos tranquila, a afirmação de que o direito é um conjunto extensional. Tudo que tem dentro do ordenamento jurídico é direito e, portanto, tem força obrigatória. Isso vai se aplicar às exposições de motivos, às normas definidoras de princípio e ao preâmbulo da Constituição, dentre outras coisas. Ok? Então a gente tem, de um lado, os conjuntos extensionais, que admitem todo e qualquer elemento que são colocados ali de forma arbitrária, e esses elementos passam a ter as características do conjunto extensional, por pertencerem a ele. Isso de um lado. De outro lado, eu tenho os conjuntos intencionais, que para que as coisas possam pertencer a esse conjunto, elas precisam ter uma característica em comum qualquer. Se eu coloco alguma coisa ali que não pertence a esse conjunto, que não tem essa característica, isso que foi colocado ali indevidamente deve ser expelido, deve ser posto para fora, porque na verdade esse elemento não é parte daquele conjunto. Mais ou menos como se eu colocasse um gato dentro de um canil. Não vai dar certo, o gato ou vai ser devorado ou vai ser expulso. Além dos critérios de agrupamento das coisas, eu tenho que cuidar da ordem que essas coisas terão ou não dentro do conjunto. Então, eu juntei lá aquela porção de coisas, aquelas tranqueiras que estavam espalhadas pela casa quando chegou a visita de cerimônia. Eu posso ter feito isso seguindo uma certa ordem, eu posso ter feito isso de forma aleatória. A mesma coisa acontece com os conjuntos que são intencionais. Eu posso juntar as coisas segundo determinados critérios, dentro de uma ordem ou fora de uma ordem. Com o exemplo vai ficar mais legal. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui, no slide seguinte. Vamos imaginar um conjunto com critério, um conjunto intencional e ordenado. Um livro é um conjunto intencional e ordenado. Dentro daquele livro só entram páginas e as páginas têm que seguir uma dada ordem. O conjunto dos números naturais são todos os números positivos maiores que zero, né? 1, 2, 3 inteiros maiores que zero. Esse conjunto ele tem um critério de ingresso, só podem entrar números inteiros maiores que zero, né? E eles têm uma ordem. O 2 vem depois do 1, o 3 depois do 2 e assim sucessivamente. Vamos pensar agora num outro exemplo mais concreto. Computador onde você provavelmente está assistindo essa aula. O computador é um conjunto intencional. A única coisa que entra dentro do seu computador só entra dentro do seu computador peças que atendem a certos critérios determinados pelo funcionamento do computador e é ordenado. Tanto que em espanhol o computador chama-se ordenador. Tenta instalar uma placa de vídeo num slot de rede. Não vai dar certo, não vai funcionar. De outro lado, nós temos conjuntos intencionais, com critério e sem ordem. Uma caixa de bombons sortidos dessa que a gente compra no supermercado. Para entrar ali, só pode entrar ali bombom. Dentro daquela caixa não cabe chiclete. Não pode ter chiclete, não pode ter bala, nem veneno de rato. Só pode ter bombom. Agora aquilo é fora de ordem. Aquela caixa de bombom é, em geral, uma bagunça. Triste do sujeito que é o último a chegar quando aquilo é aberto. Só come aquele bombom medonho, aquele que ninguém quis. A minha caixa de ferramentas, por exemplo. A minha caixa de ferramentas tem um critério intencional. Dentro da minha caixa de ferramentas só entram ferramentas, mas não tem a menor ordem. Em outro turno, o conjunto ele pode ser sem critério, extensional, onde eu junto toda e qualquer coisa e ainda assim ordenado.
O direito é um exemplo disso. Ele não tem a menor ordem, ele tem toda a ordem interna, mas ele não tem critério de ingresso. Uma vez que determinado texto ingresse no ordenamento jurídico, ele passa a ser considerado como direito. Esse conjunto é ordenado segundo uma determinada hierarquia que a gente vai ver em seguida. Depois a gente tem, por derradeiro, os conjuntos tensionais sem ordem. Eles não têm nem critério de ingresso nem ordem. O depósito de lixo é um exemplo disso. As coisas estão no lixo e são lixo só porque estão no lixo. Se elas não estiverem no lixo, elas não serão lixo mais. Então, o lixo, o depósito de lixo, é um conjunto sem critério, é um conjunto extensional. Não existe uma lixitude, uma lixidade, uma natureza de lixo naquilo que se põe no lixo. Um determinado elemento só é lixo porque foi colocado no lixo. E não tem ordem, né? O depósito de lixo, por definição, é uma bagunça. Até devia ter ordem. Se tivesse ordem, a gente podia fazer algum tipo de reciclagem mais eficaz. Mas isso eu acho que ainda vai custar uns anos para a gente conseguir fazer aqui no Brasil, pelo menos. Vamos tentar entender agora o que é sistema. A gente falou que o direito era um conjunto ordenado e sistemático. Então a gente precisa saber o que é sistema. Existem conjuntos que são tão rigidamente ordenados que eles criam uma identidade própria, completamente independente dos seus membros. E os seus membros começam a desenvolver uma função dentro daquele conjunto. Se esses membros são retirados do conjunto, eles deixam de desempenhar essa função específica. O sistema é isso, ele se caracteriza por uma identidade própria, independente dos membros daquele conjunto. É um conjunto tão rigidamente ordenado que funciona meio que independentemente dos elementos. Se você retirar o elemento, o sistema consegue se reequilibrar e ir adiante. Segundo a definição proposta, o direito é um sistema. As normas jurídicas, elas são jurídicas que pertencem ao sistema jurídico, e o sistema jurídico é que vai dizer o que é norma jurídica e o que não é. Ou seja, o sistema jurídico é que vai dar as regras que são suficientes e necessárias para a criação das normas e para a sua permanência dentro do sistema. A gente consegue entender isso quando tenta responder a seguinte pergunta: por que eu devo cumprir um contrato que eu assinei? Eu devo cumprir um contrato que eu assinei, afora todas as questões morais e éticas, porque tem uma lei que diz que os contratos devem ser cumpridos. A lei que diz que os contratos devem ser cumpridos deve ser cumprida porque a Constituição diz que eu devo cumprir as leis. E eu devo cumprir a Constituição por quê? Porque tem uma norma hipotética fundamental, que a gente vai ver do que se trata na aula seguinte, que diz que eu tenho que cumprir a Constituição. Ok? Eu acho que mais ou menos assim nós conseguimos construir esse primeiro elemento do conceito instrumental de direito, que é o conjunto ordenado e sistemático. Muito obrigado pela paciência e pela presença de vocês aqui na nossa aula mais uma vez. Meu nome é Rodrigo Reis Ribeiro Bastos. Essa foi a segunda aula de Teoria Geral do Direito da Escola Livre de Direito e Filosofia.